Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver juntos uma questão do Enem 2020. Eu espero que vocês gostem. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de sua carga nominal, de 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Só para fazer uma revisão. O amperímetro ele é um dispositivo usado para medir corrente elétrica no circuito. E como ele quer medir corrente elétrica, ele deve ser ligado em série. Por quê? Porque ele tem uma resistência nula. Então, por exemplo, se eu tiver esse amperímetro aqui e um resistor bem aqui, a corrente ela não vai querer passar pelo resistor, ela vai preferir passar pelo amperímetro, porque o amperímetro ele tem uma resistência nula. Só um exemplo. E já tem outro instrumento de medida que é lembrando, né? Unidade de corrente elétrica é ampere, então amperímetro mede corrente. E tem também o voltímetro, lembrando, qual a unidade de DDP? É o volt. Então, o voltímetro é um aparelho que mede a tensão elétrica. E ele deve ser colocado em paralelo no circuito. Porque se você lembrar da associação de resistores, quando os resistores estão associados em paralelo, a tensão é a mesma para todos os pontos. Por isso que o voltímetro ele também tem que ser colocado em paralelo. E ele vai ter uma resistência infinita, ou seja, a corrente ela vai preferir passar pelos resistores, não vai passar pelo voltímetro, que tem uma resistência infinita. Só uma revisão. O que acontece? A carga é 60 ampere-hora. Você poderia fazer direto a fórmula do kit, Q igual a I vezes T. Ah, mas deu um branco na hora, eu não lembrei da fórmula. Dá para tirar a fórmula por análise dimensional. Como? Ampere é a unidade de corrente e hora é a unidade de tempo. Ou seja, 60 e a unidade é a multiplicação de corrente pelo tempo. Aí você deduz a fórmula. Então, que é a fórmula do kit. Carga elétrica é o produto da corrente pelo tempo. O tempo está em horas. O comando disse que a bateria ela ficou descarregada após 5 dias sem uso. Um dia tem 24 horas, então 5 dias vai ser 5 vezes 24 horas. 5 vezes 4, 20, 5 vezes 2, 10, dá 120 horas. Ou seja, ele deu a carga, deu o tempo, eu tenho que descobrir a corrente. 60 ampere-hora é igual a corrente, que eu tenho que descobrir, vezes o tempo, de 120 horas. Hora com hora, cancela. A resposta já vai sair na corrente, já vai sair em ampere. Cancela esse zero com esse zero, 6 dividido por 6, 1, 12 dividido por 6, 2. Portanto, a corrente é de 1,5, ou seja, 0,5 ampere. Primeira parte da questão já está feita. Aqui, 0,5 ampere, vamos olhar logo a corrente. Na B, 0,5, pode ser. Na C, 2,5, já está fora. Na D, 12, já está fora. Na E, 12, também já está fora. Então, fico entre A e a B. E agora, como é que eu mato qual é a resposta correta? Lembra, o amperímetro ele tem que estar associado em série com o circuito, porque ele tem resistência desprezível, então a corrente tem que passar por ele, necessariamente. Então ele tem que estar em série, porque, por exemplo, se ele estivesse em paralelo,
Como ele tem resistência desprezível, concorda comigo que a corrente ia preferir passar pelo caminho mais fácil, que seria por ele. Então não ia passar pelos resistores para medir a corrente. Por isso que ele tem que estar em série. Aqui, na letra A, você percebe que ele está conectado diretamente aos polos da bateria. O circuito do veículo e o amperímetro conectar diretamente aos polos. Ou seja, o amperímetro está em paralelo com o circuito. Isso não pode acontecer, porque ele não ia medir corrente desse jeito. Ele tem que estar em série para medir corrente. Então A já está fora. Vamos aqui para B. Aqui está certinho. A corrente vem aqui, passa pelo circuito, depois passa pelo amperímetro. Ele está em série com o circuito. Um polo está aqui conectado ao circuito, o outro polo conectado ao amperímetro. Perfeito. Que a alternativa B está perfeita. Então, a alternativa B. Só para revisar mesmo essa questão. Aqui eu tenho meu circuito, lembrando aqui é minha bateria, polo maior, polo positivo, polo menorzinho, polo negativo. Tem dois sentidos de corrente, o sentido convencional e o sentido real. O sentido real são os elétrons se movimentando, então a corrente sai do polo negativo para o polo positivo. E tem o sentido convencional, que é o que a gente normalmente usa, que a corrente ela sai do polo positivo em direção ao polo negativo. O sentido convencional, entre muitas aspas, é como se os prótons estivessem se movimentando. Só que a gente sabe que os prótons não se movimentam. Quem se movimenta são os elétrons. Mas os pesquisadores eles adotaram esse sentido convencional por causa do eletromagnetismo. Mas não vem ao caso ver isso agora. Quero revisar aqui os aparelhos de medida. Amperímetro tem que estar em série com o circuito. A corrente vem aqui, vamos adotar o sentido convencional da corrente. Vem aqui, passa pelo amperímetro para poder passar pelo resistor. E eu consegui medir a corrente que passa por esse resistor. Por quê? Porque o amperímetro ele tem uma resistência nula. Ou seja, a corrente ela vai querer passar por ele. Já o voltímetro, como tem resistência infinita, a corrente nunca que vai querer passar por ele, porque ela tem dois caminhos, ou passa pelo voltímetro ou pelo resistor. Só que o voltímetro tem resistência infinita. Ela vai querer passar pelo caminho mais fácil. Normalmente, todas as pessoas na vida são assim, né? Querem o caminho mais fácil. Então, a corrente é do mesmo jeito. Ela vai passar aqui pelo resistor. Então, amperímetro em série, voltímetro em paralelo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu peço por favor que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Eu tentei fazer aqui uma revisão de aparelhos de medida. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.